Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, sempre. Aqui quem fala é o professor Augusto. Estou trazendo então nossa continuidade dos estudos da história geral. E nessa aula eu vou trabalhar a primeira parte das reformas religiosas, tá? Também conhecidas como reformas apenas. Isso tudo, tchutchucos, faz parte daquele contexto em que nós já começamos a trabalhar no tema anterior, Renascimento Cultural, que é a transição da Idade Média para a Moderna. Mas na verdade a gente pode julgar como transição da Idade Moderna, tá certo? Quem não assistiu aquela primeira aula sobre Renascimento Cultural, assista, mas para pegar basicamente o que eu coloquei como introdução ao período da Idade Média, tá? Então lá vocês vão entender por que a gente chama a transição, por que junto ao Renascimento Cultural as reformas podem ser entendidas como a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e por aí vai, tá? Então, nesta primeira parte, eu vou pedir para vocês abrirem na página 11 da apostila 3. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar a vocês o que foram as reformas religiosas, abordando o contexto em que acontece, que a gente vai recuperar, já foi explicado, mas é sempre bom a gente recuperar, os fatores que levaram ao desencadeamento desse processo, os precursores, que pouca gente lembra, ou quase ninguém sabe, e termino com o estudo do primeiro movimento de ruptura, que foi o luteranismo, tá? Então vai ser uma aula bastante importante para vocês entenderem o que foi, como foi e quem foi o primeiro movimento de reforma ou ruptura, certo? Então venham comigo e vamos começar da seguinte forma. Olha, esse assunto, reformas religiosas, não pode ser entendido como só as reformas que aconteceram para o surgimento de religiões cristãs protestantes, tá? Então, para isso, eu peço vocês colocarem dois outros nomes desse movimento. Primeiro nome, Reforma Protestante, que é o nome que muitos conhecem, o nome com o qual todo mundo já deve ter se familiarizado. E por quê? Porque reforma protestante, e vocês estão mais familiarizados, tem a ver com o surgimento dessas religiões cristãs chamadas genericamente de protestantes. E quais são elas? São elas o luteranismo, que eu vou começar, como eu disse, explicando hoje, o calvinismo e o anglicanismo, tá? Então essas três religiões que surgem dentro da religião cristã, esses novos cristianismos, eles são chamados protestantes e eles são fruto do movimento de ruptura com a Igreja Católica, tá? Só que nós temos um outro nome para reformas religiosas que eu peço para vocês anotarem, que chama-se Reforma Católica. Ó, também aparece aqui dentre as reformas religiosas a reforma católica, que vocês conhecem pelo termo contra-reforma. E o que foi? Vou trabalhar na segunda parte desse tema. Foi a resposta da Igreja Católica frente não só ao crescimento das religiões protestantes, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, mas ao mesmo tempo uma tentativa de reorganização. E é muito interessante porque quando a Igreja Católica se reorganiza, não significa que ela se moderniza, significa que ela vai tentar se ajustar ao que aconteceu, né, às críticas que sofreu, e dentro desse ajuste ela vai mudar um ou outro ponto dentro dos dogmas e dentro da instituição em si. Tá? Então a Contra-Reforma foi a resposta. Eis aí a explicação do porquê a gente chamar o movimento todo de reformas religiosas. É no plural porque você teve duas reformas dentro dela. A Reforma Protestante, o primeiro nome que eu pedi para vocês guardarem, e a Reforma Católica, Contra-Reforma, o segundo nome. Então nisso vocês têm a Reforma Protestante de um lado, rompendo com a Igreja Católica, e a, lógico, Contra-Reforma, tentando fazer com que a instituição da Igreja se reforme no sentido de prevalecer, de reagir. Tá ok? Qual que é o tempo de duração? O tempo de duração das reformas religiosas foi o século XVI. E é interessante porque nesse século XVI nós temos esse contexto aqui, ó.
eu já expliquei, vou retomar e vou dar mais uma contribuída para que vocês entendam. Esse aqui é o momento da transição da Idade Moderna. É a transição, é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E o que acontece aqui? A primeira coisa que todo mundo tem que lembrar, atenção, assistam a primeira aula sobre renascimento cultural, porque no comecinho eu apresento a vocês a Idade Moderna. Então a primeira coisa que acontece aqui nessa época de transição é a expansão do renascimento cultural. E é interessante porque quando acontece essa expansão do renascimento cultural, eu não estou falando da expansão só em termos geográficos, tá? Momento esse em que o renascimento começa a se deslocar para Inglaterra, Países Baixos, Península Ibérica, França, mas é uma expansão também de ideologia. Então, mais do que nunca, a ideologia ligada ao terá-se lá, lembra? Terreno, racional, científica e laica, passa a abranger todo o continente europeu. E os intelectuais e aqueles que eram entusiastas do movimento passam a conhecer mais sobre o que foi o Renascimento e passam a compreender mais o que poderia ser transformado a partir desses elementos constituintes do movimento cultural. Entenderam? E dentro dessa expansão, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma burguesia cada vez mais sintonizada com a tentativa de se projetar e ao mesmo tempo de se destacar. Você vai ter cada vez mais o financiamento da arte, principalmente a pintura e a literatura. E vai, como foi comentado agora, cada vez mais perceber o quanto as ideologias transformadoras tinham significado para a elite daquele momento. Não só a burguesia, mas também a própria igreja, a nobreza e alguns reis. Tá ok? Outro contexto importante, vocês já sabem, foi apresentado na aula de introdução, junto à primeira parte do renascimento cultural, e agora a gente vai recuperar. É a formação do absolutismo. E olha que coisa interessante. O absolutismo, quando se forma nesse momento de transição, começa a se deslocar das garras da Igreja Católica. Então nisso a gente vai ter monarcas que começam a se sobressair, começam a ganhar poder e com isso tendem a se afastar da Igreja Católica para não ficarem submissos, tá? E um exemplo clássico dessa formação do absolutismo, a evidenciação do poder real e o afastamento em relação à Igreja Católica é a Inglaterra. Lembra lá, um dos movimentos reformistas, no caso o protestante, é o anglicanismo. E o anglicanismo ele foi criado por quem? Pelo Henrique VIII, rei da Inglaterra, numa tentativa não só de ampliar o próprio poder, mas também de enfraquecer a Igreja Católica. Então reparem que é um contexto importante porque a dinâmica política se altera. A dinâmica política se altera colocando o monarca sempre acima de tudo e todos e deslocando a Igreja Católica, que até então tinha um poder bastante relativo dentro da Europa. Tá certo? E o último contexto que eu vou recuperar e a gente vai dar até uma melhorada é justamente a estruturação do sistema capitalista. E o que é legal é que quando a gente fala da estruturação do sistema capitalista, a gente fala não só do fortalecimento da burguesia, né? A gente também aborda a ideia de que esse sistema está se assentando em cima do mercantilismo, que eu ainda vou explicar, que é aquele conjunto de práticas econômicas controladas pelo Estado, geralmente absolutistas, mas, sobretudo, é a estruturação de um sistema capitalista que, nesse momento, é questionado pela Igreja Católica. Interessante, né? A Igreja Católica não aceita todos os elementos estruturantes do sistema. Não aceita, por exemplo, a usura, não aceita o lucro desmedido. E é muito interessante porque vocês vão perceber daqui a pouquinho que essa estruturação, quando evidencia todos esses elementos, burguesia, mercantilismo e as práticas em si, acabam fazendo com que a Igreja Católica rompa com o sistema e com os agentes do mesmo, ou seja, rompa com a burguesia. Entenderam? Então é uma época de transformações, tchutchucos. É uma época de florescimento e efervescência cultural. É uma época de centralização total da política. É uma época de evidenciação e estruturação de um sistema capitalista jovial, dinâmico. E enquanto isso, o que a igreja fazia? Ou questionava ou
se mantinha conservadora, não se alterava, não se abria aos tempos modernos. Entenderam? Então, grande parte da compreensão do porquê a reforma protestante ter acontecido nesse momento tem a ver com essa letargia da Igreja Católica. Tirando, lógico, daqui a pouco eu vou comentar, essa tendência de a Igreja nunca aceitar essas transições, essa modernidade. Tá bom? E aí vai a consideração que eu acho a mais importante de duas que eu coloquei aqui. Tchutchucos, o movimento reformista protestante foi tão importante para a estruturação da Idade Moderna, mas ao mesmo tempo foi tão relevante para se desnudar a Igreja Católica, que a gente costuma dizer o seguinte: ele foi um movimento de crítica aos valores desvirtuados da Igreja Católica. E sabe por quê? Porque grande parte desses valores desvirtuados eram incondizentes com a realidade, com o contexto, que vocês já sabem, e ao mesmo tempo com o que ela mesma pregava. Eu falo sempre de um exemplo clássico: venda de indulgências. A igreja sempre pregava moralização, mas ela praticava venda de indulgências. E essa venda do perdão era uma coisa muito nociva para a própria instituição, porque nisso ela passou a ser criticada. Mas não era só isso não, tá? Eu estou colocando como exemplo a venda de indulgências para vocês compreenderem que essas críticas eram críticas quanto ao comportamento de uma igreja que naquele momento se dizia a detentora da moralidade, se dizia a detentora da palavra de Deus, ok? E olha só a segunda consideração. Foram críticas tão contundentes, vocês sabem, né? Acabaram gerando movimentos de ruptura que geraram consecutivamente igrejas protestantes e acabaram causando a quebra da unidade católica na Europa. Ou seja, aquele monopólio religioso que a igreja tinha de defender o cristianismo, ela não teve mais. Ela passou a ter que disputar essa liderança, vamos colocar assim, da religião cristã, com outras que são essas religiões protestantes, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, que passaram a cada vez mais ganhar projeção em termos geográficos, né? Em termos de países e, ao mesmo tempo, força por conta dos apoiadores. E todo mundo sabe que grande parte dos apoiadores dessas igrejas protestantes eram aqueles que estavam descontentes com a igreja católica. Como, por exemplo, a burguesia, como, por exemplo, alguns reis. Entenderam? Então são duas considerações para mostrar para vocês a importância do movimento reformista. A importância é justamente essa, de mostrar que começou como um conjunto de críticas à igreja e ao mesmo tempo resultou nessa perda de monopólio por parte da igreja católica também. Tudo bem? Vamos aos fatores então, já que vocês estão apresentados ao contexto, às considerações e ao momento em si. Então vamos lá. Tchutchukos, primeiro grande fator que a gente usa para explicar a eclosão do movimento reformista foram as ideias racionais e humanistas que mostravam ao homem europeu o espírito crítico quanto à sociedade, quanto à política, quanto também à religiosidade. E o que é muito bacana é o seguinte: a Igreja Católica ela perde o seu espaço porque não é mais a única a se utilizar dos seus pontos de vista e das suas convicções para explicar a realidade daquele momento. O racionalismo, vejam bem, ele surgiu do movimento renascentista cultural e começou a demonstrar para todos aqueles que estavam acompanhando a transformação da cultura que era possível você pensar o mundo de uma outra maneira. Não de uma maneira religiosa, não de uma maneira teocêntrica, mas sim de uma maneira científica, de uma maneira laica e, lógico, de uma maneira filosófico-racional. E é muito interessante porque essa criticidade que começa a fazer com que o homem entenda e enxergue o seu espaço acaba sendo muito nociva para a igreja. Porque a partir dessas ideias racionais, a igreja católica passa a ser criticada, passa a ser questionada. Entenderam? Agora, merece um destaque a mais o que nós chamamos de ideias humanistas, né? E olha só que coisa interessante, vocês já sabem desse assunto. O humanismo ele foi resgatado dentro da Europa justamente no momento da difusão das universidades. E o que é interessante é que o humanismo ele tentava evidenciar o seguinte,
que o homem é muito parecido com o antropocentrismo, né? Ele é um ser perfeito. Ele foi criado por Deus e, sendo um ser perfeito, ele pode sim conhecer tudo que está ao seu alcance. Ele pode ser o detentor do conhecimento científico, ele pode ser o detentor do conhecimento filosófico, ele pode ser o detentor do conhecimento artístico. Então o humanismo ele começou a evidenciar o homem, mas colocá-lo num patamar diferenciado. E colocando nesse patamar diferenciado, passou-se a divulgar aquela velha premissa de que ele não é um pecador e por isso constantemente tem que estar sempre voltando os seus olhos para baixo e tendo vergonha de olhar para Deus. Que o homem ele é um, aspas, Deus em construção, ele pode conhecer tudo, ele pode ser o grande agente de transformações. E mais uma vez, esse conhecimento, que é o conhecimento humanista, passou a ser utilizado como ferramenta crítica do homem europeu e ferramenta crítica em relação principalmente à Igreja Católica. Legal? E eu destaco aqui sempre dois grandes nomes do pensamento humanista. O primeiro é Petrarca, é o pai do humanismo, aquele que teoricamente teria sido um dos primeiros a se debruçar sobre o conhecimento greco-romano para trazer as bases desse pensamento. E o segundo, que é de relevância tremenda, o príncipe dos humanistas, é o Erasmo de Roterdã. Vocês viram lá na segunda parte sobre o renascimento cultural, em que eu falei que o Erasmo de Roterdã, ele era um crítico da igreja, né? Mas ele não fazia críticas à igreja para destruí-la, ele fazia assim para renová-la, para transformá-la. Então no livro genial dele, chamado Elogio da Loucura, ou Elogio à Loucura, ele faz essas pequenas críticas, não só em relação ao comportamento da religião em si, mas também em relação a alguns preceitos dogmáticos. Entenderam? E sabe por que eu citei principalmente o Erasmo de Roterdã? Porque ele foi um dos principais divulgadores do pensamento humanista e, ao mesmo tempo, da necessidade de reforma da igreja. O Lutero, que foi muito criticado pelo Erasmo de Roterdã, se inspirou nas obras e no pensamento desse genial renascentista. Tá bom? Então esse é um primeiro fator. É um fator que demonstra que o espírito crítico tem que ser absorvido pelo homem, como estava sendo, e tem que ser utilizado para que pudesse se fazer uma análise mais criteriosa das condições sociais, políticas e econômicas daquela época. E acabou se transformando também numa forma de crítica à religião. Boa, boa? Vamos olhar o segundo fator? O segundo fator do movimento reformista ter eclodido nesse século XVI, tchutchucos, comentei ali no contexto, é o fortalecimento do poder real. É o que a gente fala que foi a consolidação das monarquias nacionais, é o absolutismo. E o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, você tem dentro dessa formação das monarquias nacionais a ideia de que os monarcas eles são senhores das nações que eles estão conduzindo. E cada vez menos eles querem uma igreja católica que faça a supressão do poder deles. É interessante, né? Porque essa supressão do poder real não era interessante para esses que estão para se tornar monarcas absolutos. Então havia sim uma queda de braço. A queda de braço era monarcas se tornando absolutos, tentando fazer valer a sua autoridade dentro do país em que governam, contra uma igreja católica que não estava disposta a perder esse espaço, né? A perder o que a gente chamou também de poder temporal, que ela ainda exercia em alguns locais. Tchutchukos, e o detalhe ali na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, evidenciou-se essa tensão a partir do momento em que príncipes, que eram reis de determinados condados ou localidades, passaram a apoiar o Martinho Lutero. Então vejam que isso não é coisa só da Inglaterra. A gente usa a Inglaterra como grande exemplo, né? Dessa luta dos monarcas contra a Igreja Católica, contra o poder que a Igreja Católica exercia de forma temporal. Isso aconteceu também na Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, tá? E olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o fortalecimento do poder real acabou se transformando também numa tentativa de condução econômica, e muito bem sucedida, né? O mercantilismo nasceu desse fortalecimento do poder real.
E a partir disso, os países iam cada vez mais enriquecendo, renegociando dívidas e se fortalecendo a partir disso, ao mesmo tempo se tornando emprestadores, né? Aqueles que liberavam crédito para os setores que precisavam se desenvolver. E quanto mais essas nações se fortaleciam e o rei idem, mais o absolutismo se colocava contra a Igreja Católica. E mais a burguesia acabava enriquecendo, acabava se fortalecendo e não via mais na Igreja Católica uma instituição que o apoiasse ou os apoiasse. Tá legal? Então esse é o segundo fator. É o fator que demonstra que o centralismo, né, a formação do absolutismo, era incondizente com a submissão à igreja. Pelo contrário, eles queriam colocar a igreja submissa ao poder real. Tá legal? Vamos olhar mais um fator? Tá aqui, ó. Esse é muito importante. E aqui eu já digo que é um dos principais elementos para a eclosão do movimento reformista. Eram as práticas imorais da Igreja Católica. E detalhe, tchutchucos, práticas imorais que a Igreja Católica permitia enquanto instituição. E veja bem, grande parte dessas práticas imorais eram permitidas porque era uma forma da própria igreja se consolidar e ao mesmo tempo sempre estar mantida no epicentro do poder. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Um primeiro exemplo de prática imoral da Igreja Católica nessa época, e na verdade vem desde o começo da Baixa Idade Média, eram chamadas investiduras leigas. O que eram investiduras leigas, pessoal? Eram investiduras a nobres, pessoas que não tinham vocação religiosa. E o detalhe é que era quase uma política do quem tem mais ganha, leva. Porque quem era investido como bispo, né? Quem era investido como papa, cardeal, era sempre aquele nobre que podia pagar mais. Era sempre aquele que dispunha de mais riqueza. Entenderam? Então acompanhe o raciocínio. Você tinha essa prática, ou as práticas das investiduras leigas, colocando o nobre, sem estudo nenhum, em termos religiosos, ou até mesmo filosóficos, para que entrassem para a Igreja Católica, e quando entravam, eles levavam a vida mundana ali para dentro. E isso era uma corrupção, né? A corrupção não só pelo fato de você fazer a investidura dessa forma, mas ao mesmo tempo a corrupção que era levada para dentro da instituição. A coisa era tão louca, pessoal, que isso aí era meio normalizado, né? Era meio institucionalizado, aceito. Muitos nobres tinham sempre o segundo filho que entravam para a Igreja Católica. E entravam dessa forma. Entravam através da investidura leiga. Através daquele que tem mais, ganha o melhor cargo. Entenderam? Outra prática, vou pedir para vocês circularem, vocês já conhecem. E um dos estopins para o movimento reformista é a venda de indulgências. Pessoal, primeiro entender que indulgências ou indulgência é o perdão, tá? E nessa época, aqui nessa transição em que tudo está mudando e a falta de esperança por parte da população era também muito alta, a Igreja Católica tinha esse costume. Era um costume de vender o perdão para acalmar a população, para torná-la mais dócil. Só que a coisa foi piorando com o movimento reformista. Sabe por quê? Você já sabe. Muitos membros da Igreja Católica, ou a própria instituição, financiavam obras de artes, né? Financiavam o movimento renascentista. E o exemplo é a própria construção da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, ela foi financiada pela igreja, lógico, mas o dinheiro ele era tomado a partir não só da riqueza que ela tinha, mas também da venda de indulgência, a venda do perdão. Então virou um verdadeiro comércio. Você vendia um perdão, mas também para aquele antepassado seu que já havia morrido, né? Você também fazia o uso da indulgência como maneira de tentar aproximar a população. E com isso você tinha um problema sério, que era de comprar a indulgência para qualquer tipo de pecado. Comprava-se inclusive a indulgência para pecados que ainda iriam ser cometidos. Então era uma mancha negra, era uma prática imoral e era aceito pelos membros da instituição como maneira não só de ter dinheiro, mas ao mesmo tempo de aplacar um pouco a falta de esperança por parte da população. Ok? Vamos olhar mais uma prática? Olha lá, é chamado nicolaísmo. E nicolaísmo vem de um bispo chamado Nicolau, tchutchucos, que teve relacionamentos enquanto membro da Igreja Católica. E uma coisa é fato, ele estava rompendo com um dos preceitos dogmáticos da instituição. Tchutchucos,
Na Baixa Idade Média, oficializou-se o celibato católico, tá? Então, significa que nenhum membro da Igreja Católica podia ter relacionamentos carnais, nem tampouco podia casar ou ter algum tipo de relacionamento homem e mulher, né? Só que isso não acontecia. Já que rolava muita investidura leiga, né? E ao mesmo tempo rolava também a corrupção da Igreja Católica, o nicolaísmo era muito praticado, era a quebra do celibato. Então era notório, muitos papas terem filhos, inclusive a gente destaca bastante papas que tiveram filhos, que inclusive foram ordenados membros da igreja. Nós tivemos membros da Igreja Católica que mantiveram concubinato, mantiveram amantes, e isso era muito complicado, porque é uma prática que lesava o preceito moral da Igreja Católica, que era o celibato, e ao mesmo tempo lesava um dos basilares preceitos da própria instituição, que é o respeito. Tá legal? Outro, olha lá, outro tipo de prática imoral, eu vou pedir para vocês circularem também, é a simonia. E o que é a simonia? Eu costumo brincar que a simonia é o 2 em 1. Simonia podia ser tanto a venda de cargos da igreja, isso se associava à investidura leiga, como também a venda de supostos materiais de valor religioso. Aí vocês conhecem vários, né? O sudário. Por que o sudário de Turim até hoje não é aceito como sendo o manto que recobriu Cristo? Porque nessa época existiram vários sudários. Muitos mantos eram vendidos como genuínos, aqueles mantos que cobriram Jesus, né? Ou o manto que cobriu Jesus. Simonia também era, dentro dessa prática de venda de relíquia, a venda de pregos que pregaram Jesus na cruz. Eram inúmeras, inclusive até a coroa dos reis franceses era feita com os cravos ou pregos que pregaram Jesus na cruz. Vendia-se também lascas da cruz santa, da cruz sagrada, se colocadas lado a lado, davam voltas em torno do globo, né? Vendiam pena do Espírito Santo, olha que absurdo. Vendiam leite de Virgem Maria, o sangue de um santo, né? Então virou um comércio. E o interessante é que era aceito pela Igreja Católica, de forma muito parecida em relação à indulgência, não só para aplacar um pouco a falta de esperança dos populares, né? Mas ao mesmo tempo para ter dinheiro. Era um verdadeiro comércio, assim como a indulgência também foi. Então, resumindo, investiduras, venda de indulgência, nicolaísmo e simonia eram elementos da imoralidade da igreja. Todo mundo estava acompanhando, todo mundo estava estarrecido e, por enquanto, ninguém tinha como questionar. Mas esses questionamentos estavam chegando. Iriam acontecer justamente para demonstrar o quanto era necessário reformar a Igreja Católica. Tá ok? Vamos olhar mais um fator? Olha aqui. Acumulação de material da igreja, ou acumulação material. Pessoal, acumulação de material ou acumulação material é a acumulação de bens, é a riqueza e a opulência da Igreja Católica. E o detalhe, riqueza e opulência num período em que nem todo mundo tinha benesses, né? Em que a maior parte da população era composta ainda por camponeses muito humildes, muito pobres, e, sobretudo, uma opulência e uma acumulação material, demonstrando que a Igreja Católica já tinha se desviado dos seus objetivos originais. O objetivo de pobreza, de caridade, de mais apego à religiosidade. E grande parte disso, desse acúmulo, tem a ver com os nobres que entravam para a Igreja Católica, porque eles levavam as fortunas para lá e essas fortunas acabavam sendo incorporadas ao patrimônio da igreja. Eram acumulações também feitas em cima de venda de indulgência, venda de simonia, e cada vez mais, como eu disse, demonstrava uma igreja católica que se ligava mais ao material e menos ao espiritual. E isso era passível de muitas críticas. A gente vai inclusive olhar daqui a pouco que os precursores já estavam fazendo essas críticas quanto a esse desregramento da igreja em relação a bens materiais. Boa, boa? E um último fator que eu destaco aqui, tchutchucos, vamos lá? Olha lá, é a condenação por parte da Igreja Católica em relação a práticas burguesas, né? Então o que acontecia era o seguinte, uma igreja que tinha acúmulo material, tinha as suas práticas imorais, mas não aceitava aquilo que era tão natural economicamente falando, quando se fala de burguesia e sistema capitalista, que era o lucro e a usura.
Isso causava um problema tremendo. Por quê? Primeiro, a igreja se mostrava muito hipócrita, não é mesmo? E segundo, ela ia perdendo o apoio dos burgueses. Os burgueses não iam mais enxergando na igreja católica uma religião que os apoiasse. Não enxergava mais na igreja católica aquela instituição que verdadeiramente falava de Cristo, defendia a igualdade, defendia também essa questão de que o homem ele tem todos aqueles arquétipos relacionados à salvação. E galera, uma coisa notória, a Igreja Católica está condenando práticas que a burguesia usa para sobreviver, né? O lucro, ou seja, o dinheiro em cima daquilo que foi vendido, né? E a usura, que é um empréstimo, a usura, que é os juros. A Igreja Católica, inclusive, dizia que a usura era pecaminosa porque você ganhava dinheiro em cima do esforço dos outros. Tá legal? Então aqui acontece justamente esse afastamento da burguesia, um dos principais agentes dessa época de transição da Idade Média para a moderna, em relação à igreja, que não mais os acolhia. Entenderam? Tchutchucos, eis o resultado. Tudo isso são fatores, mas são fatores que acontecem ao longo da Baixa Idade Média. Então a gente vai olhar agora que antes do surgimento dos principais movimentos reformistas, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, tivemos os precursores, aqueles que foram preparando o terreno para as críticas e o rompimento que viriam lá no século XVI. Esses precursores, que foram os primeiros críticos da Igreja Católica, tchutchucos, atenção, eram católicos, ok? Mas romperam ou passaram a criticar por não concordar com tudo isso que vocês já sabem que era comum por parte dessa grande instituição. Eles foram agentes desses questionamentos, dessas críticas na Europa entre o século XI e XV, e três merecem relevância. Vamos estudar os três? Então vem comigo. Então o primeiro movimento precursor que a gente estuda, tchutchucos e tchutchucas, são as heresias medievais. Heresias, inclusive, sempre foram muito comuns na história da Europa medieval, mas essas daqui são as heresias que a gente entende como precursora lá do século XIII e XIV. Sabe por quê? Porque esse momento é o momento da desorganização política, econômica e social da Europa medieval. Lembra lá, tchutchucos, politicamente falando, a gente tem uma desorganização. Por quê? Porque se o sistema feudal está ruindo, isso é Baixa Idade Média, os senhores feudais estão perdendo poderes, não é? Economicamente falando, nós temos uma desestruturação, porque o sistema feudal ruindo, a questão relacionada ao campo e justamente ao abastecimento em alguns aspectos também passa a ser deficitário, também passa a ser muito complicado para a manutenção do feudalismo. E tchutchucos, há também um problema de desorganização social, porque os camponeses passam a ser mais explorados, porque existe aí o surgimento de uma burguesia que toma conta da situação de um novo sistema que está nascendo aqui, que é o sistema capitalista. Então é uma época muito caótica, é uma época de desesperança. E por que que as heresias nesse momento acabam bombando, acabam atingindo o ápice? Porque esses movimentos são contrários aos dogmas impostos pela igreja por entender duas coisas. Primeiro, que a igreja não tem moral de pregar tais dogmas, tendo em vista que ela é imoral, que ela é também responsável por toda essa confusão dentro do continente europeu. E ao mesmo tempo a gente entende que eram dogmas que eles questionavam porque não se satisfazia a necessidade de obter esperança, salvação. E o destaque de todas as heresias desse período, inclusive do século XIII, que é chamado de século das heresias, fica por conta dos cátaros, também chamados albingenses. E o que eles foram? Eles foram movimentos heréticos que rolaram no sul da França, numa cidade chamada Albi. E o que eles questionavam quando se fala de dogmas? Eles questionavam, primeiro, a ideia de que você só tem um Deus. Eles acreditavam mais era num dualismo, acreditavam num Deus do bem e um Deus do mal. Interessante, né? Eles acreditavam que o batismo ele tinha que ser feito num momento oportuno, no momento em que o indivíduo tivesse consciência da necessidade do batismo. Portanto, eles eram anabatistas. E por último, um ponto muito interessante é que eles eram não maniqueístas.
Eles não aceitavam a luta entre o bem e o mal. Não aceitavam que o bem tinha que prevalecer a partir dessa luta, e para isso todo mundo tinha que acatar aquilo que a Igreja Católica dizia. Tchutchuco, só que o detalhe é que os cátaros, eles se tornaram muito populares. Eles acabavam arregimentando muita gente pobre e desesperançosa dessa região sul da Europa, aqui no caso sul da França. E aí o que aconteceu? A Igreja Católica foi obrigada a reagir. A reação dela vocês estudaram comigo lá quando eu falei de cruzadas. Lembram? As cruzadas ocidentais, elas foram utilizadas para combater esses movimentos heréticos que criticavam dogmas da Igreja Católica, que estavam se tornando muito populares, e justamente nesse momento, o momento do século XIII, o século das heresias. Tá legal? Então esse é o primeiro movimento precursor, demonstrando que a Baixa Idade Média era o momento exato para os primeiros pontos de críticas ao comportamento da Igreja, à instituição católica. Boa, boa? Vamos olhar o segundo precursor? Tchutchuco, o segundo precursor é um estudioso de teologia, um membro da Igreja Católica, chamado John Wycliffe. Professor de teologia, para vocês terem uma ideia, em Oxford, na Inglaterra, isso no século XIV, e o primeiro a, por exemplo, criticar a opulência do clero, destacando que a opulência, que tem relação com o acúmulo material, né, o acúmulo de bens, desvirtuava a igreja, tirava a Igreja Católica do seu preceito original, que é o preceito espiritual. Só que não parou por aí. Ele também foi um crítico do sistema eclesiástico, ou seja, da hierarquia da Igreja Católica, e mais ainda uma hierarquia pecaminosa, uma hierarquia, principalmente no alto escalão, que se utilizava ou da simonia ou da investidura leiga para se compor. Então ele atacava veementemente aqueles bispos que haviam comprado cargos, aqueles cardeais que haviam entrado para a Igreja Católica através de uma indicação, através de bens que possuía, entenderam? E com tudo isso, ele foi um crítico interessante porque ele começou a demonstrar que a igreja tinha que passar por uma reforma, mas ele chamava de moralização. Só que olha só que coisa interessante. Nisso tudo, ele negava a superioridade da igreja em cima do Estado. Ele dizia, a partir da crítica à opulência e ao sistema eclesiástico, que a igreja ela tinha que se preocupar com a espiritualidade, ou seja, com o poder espiritual e não temporal, porque dizia ele, cabia ao rei ou ao príncipe esse tipo de ação, esse tipo de abordagem. Eles é que eram responsáveis pelo poder político, o temporal, ok? O John Wycliffe, de tanto crítico que era, ele passou a incomodar a igreja, ao Papa, e ganhou como prêmio, né, entre aspas, uma coisa chamada de reclusão. Ele passou a ser proibido de se manifestar em público e dentro disso tudo ele também teve que abjurar das suas ideias. Legal? Ele pode ter sido calado, né? Mas as ideias permaneceram. E tempos depois, não muito tempo depois, um terceiro precursor que leu muito as críticas feitas pelo John Wycliffe acabou se projetando como também um defensor da reforma da igreja, da moralização da igreja. Esse aqui é o terceiro precursor, Tchutchucos, é o Jan Hus. Tchutchucos, Jan Hus era estudante de teologia, já havia se ordenado inclusive padre, e dentro dessa história toda, na Boêmia do século XV, Boêmia, que hoje é a região ali da República Tcheca, ele foi um crítico do poder material da igreja, justamente associado à venda de indulgências. Ele inclusive fez um levantamento dos bens da igreja católica e divulgou para demonstrar o quanto realmente ela se afastava da sua espiritualidade e o quanto ela estava muito imersa na corrupção. Até porque, como vocês já sabem, grande parte desse poder material estava associado às investiduras, à simonia, mas a parte que mais o incomodava é que era uma riqueza também associada à venda do perdão. Então ele era bacana porque estava demonstrando aquilo que era necessário para a igreja se reformar. Ele estava levando adiante aquelas primeiras críticas que foram levantadas pelo John Wycliffe e nisso estava tentando fazer com que a igreja acordasse. Então o que ele passou a pregar? Para moralizar a igreja e para transformá-la, para colocá-la de novo nos trilhos, ele era adepto do nacionalismo litúrgico.
E o que é o nacionalismo litúrgico? Era a língua nacional na missa, para que os fiéis entendessem, para que os fiéis realmente compreendessem a importância da espiritualidade, da fé. E outra coisa muito bonita que ele pregava era o culto ao evangelho. A palavra dos anjos, ele falava que hierarquia, bens materiais, tudo isso que a Igreja Católica utiliza como artifício não pode ser nunca superior ao evangelho. A gente pode até ampliar, não pode ser superior à Bíblia. É a Bíblia que contém a verdadeira palavra de fé, a verdadeira palavra da espiritualidade. Tchutchucos, e aí o que aconteceu? Ele passou a ser muito querido. Primeiro porque defendia o nacionalismo, né? E por outro lado, por também defender essa questão de moralização, mas de uma forma espiritual, de uma forma institucional. E a igreja, cada vez mais preocupada com essa popularização do Ian Hus e das suas críticas e pregações, acabou condenando o pobrezinho, primeiro a decapitação e depois a fogueira. Era uma dupla pena. Por quê? Porque você queimando e decepando, ou o inverso, você estava condenando a pessoa não só fisicamente, mas espiritualmente. É uma condenação eterna. A pessoa era dada como infiel, como se fosse aquela a atacar a palavra de Deus. E o detalhe acabou gerando um movimento muito interessante na República Tcheca, chamada de revoltas russitas. Eram revoltas dos adeptos do Jan Hus contra a Igreja Católica, e já prenunciando o que seria mais tarde o movimento reformista, né? O protestantismo. Porque grande parte desses russitas são os que mais tarde vão abraçar o luteranismo ou o calvinismo. Tá bom? Então o que eu propus aqui? Eu propus a vocês o entendimento de que o movimento reformista ele não pode ser entendido só a partir de um Martinho Lutero, de um Jean Calvino ou de um Henrique VIII lá com o anglicanismo. Não. Ele tem que ser entendido como um movimento que veio sendo maturado ao longo da Baixa Idade Média, principalmente a partir desses precursores. Os heréticos, que atenção, eram cristãos, eram católicos, mas não estavam aceitando certos dogmas da instituição. O John Wycliffe, que foi o primeiro a criticar essa opulência toda, essa hierarquização que a Igreja Católica defendia, e ao mesmo tempo falar que a Igreja tem que ser submissa ao Estado. E o Jan Hus, que é um ponto alto desses precursores, porque foi o cara que foi mais contundente nas suas críticas, né? Falou não só da questão material, mas também da necessidade da Igreja Católica se nacionalizar, de defender a espiritualidade através da Bíblia, ok? Então olha lá, as pedras foram lançadas, o contexto está aí, os fatores estão em voga, e a gente vai para o primeiro movimento de ruptura, começando a estudar agora a verdadeira reforma protestante, que é o luteranismo. Vamos lá? Então vem comigo. Tchutchukos, o luteranismo surgiu no Sacro Império Romano Germânico, hoje Alemanha, tá? E o ano é 1517. E qual era o contexto? O contexto, tchutchucos, era que o Sacro Império Romano Germânico, vocês já sabem, já aprenderam comigo, era um território fantoche da Igreja Católica. Então os imperadores que comandavam essa localidade, na verdade, estavam submissos ao poder espiritual e agora temporal da Igreja Católica. Então a igreja aqui tinha muita riqueza, a igreja praticamente era dona de 1/3 de todo o território do Sacro Império, e era uma igreja que deitava e rolava ali dentro, até mesmo com cobrança de taxas que todo mundo sabe são típicas daquele período, como o dízimo, e depois, mais tarde, com a venda de indulgência. Só que tem um contexto mais interessante dentro desse contexto aí. O Sacro Império Romano Germânico, tchutchucos, era um local que já estava começando, em termos políticos, a reagir a essa permanência da Igreja Católica em comandar a política. Os príncipes, os condes e os duques que faziam parte desse local já não aceitavam mais essa intransigência da Igreja Católica. Entenderam? E por quê? Adivinha? Porque a Igreja Católica ela usava o Sacro Império Romano Germânico como local para enriquecer, como local para conseguir arrecadar
o que era necessário para ela se manter e para continuar custeando aquilo que eu já comentei, que eram as obras renascentistas. Entenderam? Então esse é o contexto. Contextão, um sacro império que não tem liberdade, é conduzido pela Igreja Católica praticamente, e um contextinho que é essa insatisfação por parte dos príncipes, condes e duques dentro do território. Olha lá o que vai acontecer. Tchutchukos, o líder do luteranismo, dentro desses dois contextos, ou do contextão e do contextinho, vai ser o Martinho Lutero. Era um monge agostiniano que há muito tempo já estava assim conformando com a Igreja Católica, não só por conta de algumas ideias teológicas que ele tinha, mas principalmente contra a imoralidade. Ele não aceitava mais a cobrança de indulgência que era muito feito pela igreja nesse local. E sabe por quê? Porque ele via a necessidade de se reformar a igreja. Ele tinha aquela paixão de ver a Igreja Católica realmente interessada em voltar a pregar a espiritualidade, em se apegar ao Evangelho, à palavra dos anjos, à palavra de Deus. E o detalhe é o seguinte: a primeira motivação que fez o Martinho Lutero começar um processo de ruptura foram as ideias teológicas associadas, olha que coisa interessante, a o que lá atrás, na Alta Idade Média, era chamado predestinação. A igreja nessa época, ela pregava o livre-arbítrio, tá? Ele não. Sendo um monge agostiniano, partidário de Santo Agostinho, ele julgava que o ser humano, ele é predestinado. Ele vem para a Terra já predestinado por Deus. E a religião tem que ser uma condutora. Ela tem que fazer o uso das pregações e da espiritualidade para conduzir esse homem enquanto ele estiver aqui. Entenderam? Então, nesse ponto, ele já discordava com a Igreja Católica porque não aceitava aquilo que era comum por parte do Papa e dos altos cargos pregarem, que era o livre-arbítrio. Mas o que mais incomodava, o que foi o principal motivo, peço para vocês colocarem estrela, que fez com que o Martinho Lutero rompesse com a igreja, ou começasse um movimento de ruptura, era a venda de indulgência. Tchutchukos, nesse exato momento, o Papa Leão X estava terminando as obras da Basílica de São Pedro. Estava precisando de dinheiro. Então começou a enviar para o Sacro Império Romano Germânico, que era o quintal da Igreja Católica, monges que cobrassem pelo perdão. E um cara que se destacava muito era Tetzel. O Tetzel, inclusive, até foi atribuído a ele um lema que era mais ou menos assim: quando eu ouço a moeda no fundo do pote tilintar, eu escuto a sua alma e a alma dos seus antepassados sendo solta. Era interessante, né? Então Tetzel, que era um monge incumbido pela Igreja Católica de cobrar pelas indulgências, estava demonstrando descaradamente essa corrupção, essa imoralidade. E o Martinho, ele passa assim a dispor, porque junto à ideia de predestinação, ele tem essa essência aqui, ó. A única coisa que salva é a fé. A única forma do homem reconhecer o seu pecado e abraçar a causa divina é a fé. E a fé só pode ser passada por uma instituição idônea. Entenderam? Então, no começo, o que ele queria é moralizar a igreja. Não era romper propriamente dito. Mas agora vocês vão entender por que aconteceu o rompimento. Tchutchukos, a partir do momento em que ele entende a venda de indulgência como uma causa de corrupção total da igreja, e ao mesmo tempo a predestinação sendo importante para poder fazer com que a fé tenha sentido, ele elabora as famosas 95 teses em que são apresentadas o pensamento dele. Tem até a lenda de que ele pregou essas 95 teses na porta da igreja. Na verdade não, ele só lançou, ele publicou. E assim que ele publicou, olha só que coisa interessante, no ano de 1517, automaticamente falando, ele recebeu o apoio da aristocracia e dos príncipes do Sacro Império. Justamente aquele pessoal que não aceitava mais a intransigência e o comando político da igreja aqui. Entenderam? Galera, a igreja percebeu que essa popularização era muito negativa, porque quem estava apoiando o Martinho Lutero era justamente a elite da região, a elite do Sacro Império. Então o que ela faz? Ela manda uma bula, o Papa Leão X manda uma carta para o Martinho Lutero, exigindo que ele abjurasse o que ele havia dito, o que ele havia proposto na 95 teses. O Martinho ficou tão entusiasmado com esse tipo de abordagem que ele achou que realmente a coisa fosse mudar.
mas na carta ele percebia que a Igreja Católica estava ameaçando. Então ele queimou essa carta, essa bula papal. E a partir dessa queima da bula papal, a Igreja Católica entende que isso aí é uma ruptura. Então excomunga o Lutero e passa a persegui-lo. Então é a partir desse momento que o Martinho também rompe com a igreja. Ele entende que não tem mais o porquê de moralizar uma instituição que não quer se renovar. E aí parte para a estruturação dessa nova religião. Mas que é uma coisa bastante interessante, os camponeses perceberam nessa atitude bastante vanguardista e bastante rebelde do Lutero uma maneira de também se colocarem dentro dessa situação para conseguirem a liberdade, para conseguirem certos direitos. Então passaram a fazer revoltas, esperando que o Martinho Lutero fosse apoiar. Só que o Martinho Lutero condenou tio Gos. E adivinha por quê? A primeira explicação do Lutero ter condenado essas revoltas camponesas é o fato de que essas revoltas eram contra não só a igreja, mas contra também os donos de terra, ou seja, os aristocratas, os príncipes. E o Martinho, como era apoiado por esses, não podia apoiar os camponeses. Então ele passou a condená-los, começou a dizer que os camponeses eles eram violentos, eles estavam sendo contra a ordem e por isso tinham que ser mortos. Mas que é uma outra explicação, o Lutero não concordava com algumas ideias do líder do movimento camponês, que era Thomas Manzer, que tinham a ver, por exemplo, com o anabatismo. O Lutero não concordava com a maneira como eles falavam do batismo, de forma muito semelhante aos cátaros, que o batismo tinha que ser feito numa idade propícia e quando a pessoa tivesse necessidade. E também não concordava com um dos preceitos das revoltas camponesas, que era o milenarismo. E o que é o milenarismo? É aquela ideia de que o mundo ia acabar e na virada do milênio um salvador ia salvar a todos, mas eles tinham que estar em consonância religiosa. Eles tinham que estar vivendo numa espécie de uma comunidade. Então Lutero ele também rompe, não aceita, condena essa revolta dos camponeses, porque não concorda com o pensamento ideológico deles. Entenderam? Então aqui a gente percebe que o processo indica um luteranismo que se volta muito mais para a elite, não para a população. E o exemplo é justamente essa condenação do Lutero aos camponeses, às revoltas que eles estavam fazendo. Tá certo? Olha lá o que vai acontecer. O movimento, agora nesse momento, o luteranismo, ele passa a ganhar uma certa projeção e nisso o Sacro Império acaba se dividindo. Ele se divide em dois grupos, tá? De um lado, os adeptos do Lutero, que já eram chamados luteranos, e do outro lado, os adeptos do catolicismo, aqueles que apoiavam o imperador e o papa. Essa divisão acabou gerando a Guerra Civil. Uma guerra civil que se desdobrou, como vocês viram pela divisão que eu demonstrei, em uma guerra religiosa. Então o Sacro Império Romano Germânico foi consumido durante 30 anos por essa grande guerra. A guerra do luteranismo contra o catolicismo. A guerra dos defensores das ideias do Lutero contra os defensores do Papa. Entenderam? E olha só que coisa interessante. O imperador do Sacro Império, na época, muito preocupado com a guerra civil, optou por tentar organizar o império de acordo com a religiosidade. Então ele convocou uma reunião chamada Dieta de Spira, no meio da guerra civil, tá? No momento em que a guerra civil estava começando a se demonstrar bastante caótica, bastante violenta. E nessa dieta ele disse assim: o local que aceitou o luteranismo e tiver aplicando vai continuar sendo luterano. Mas os demais locais em que o luteranismo ainda não tem força e ainda não chegou, vai ser católico. Então na Dieta de Spira, ele meio que diz assim: o que é católico permanece católico e o que é luterano permanece luterano. E isso fez com que os defensores do luteranismo protestassem. Porque no fundo, a Dieta de Spira era uma tentativa de consolidar um catolicismo meio que balançado. Meio que dizendo, olha, vocês luteranos podem ficar aqui e aqui, mas o restante dos territórios do Sacro Império são ainda a comando do Papa e da Igreja. Galera, é daí que vem o nome protestante. Luteranos protestaram contra essa decisão do imperador de definir aonde pode ter luteranismo. Então, a partir desse momento, todo luterano também passou a ser chamado assim, protestante.
Boa, boa? Agora, galera, 1555 é um momento especial para esse processo de consolidação do luteranismo. Por quê? Porque é um momento em que acaba a Guerra Civil, a partir da assinatura por parte do imperador junto ao Papa de um documento chamado Paz de Augsburgo. E o que é a Paz de Augsburgo? A Paz de Augsburgo é um documento que diz assim: cujos regios ejus religio, ou seja, cada príncipe, cada conde, cada dono de um pedaço do Sacro Império Romano Germânico escolhe a religião do seu local. Entenderam? Então é legal porque a Paz de Augsburgo ela dá a liberdade dos príncipes, condes e aristocratas de escolherem a sua religião e escolherem também a religião do local que eles comandam. Então a gente diz que é uma vitória do luteranismo, é a primeira vitória do protestantismo. Entenderam? Então, tchutchucos, o que eu quero que vocês guardem desse processo? O processo demonstra que originalmente o Lutero queria reformar a igreja, queria moralizar a igreja. Mas a partir da atitude da Igreja Católica de excomungá-lo e de persegui-lo, ele passou para a ruptura. Ele acabou criando o que vocês chamam, o que nós chamamos de luteranismo. Passou a encarar um problema de camponeses que apoiavam isso tudo, mas eram muito violentos, né? Eram contra os nobres e por isso Lutero foi contra. Chegou no ápice em que rolou uma guerra civil religiosa, o Sacro Império literalmente ficou dividido ao meio, né, de um lado luteranos e do outro lado católicos. Chegou num momento de tentativa de resolução dessa guerra civil, com uma atitude no mínimo estúpida por parte do imperador, com a determinação de onde seria católico e onde seria luterano, até finalmente chegar na Paz de Augsburgo. E nessa Paz de Augsburgo você vai ter a liberdade de escolha da religião. Ok? Vamos olhar então agora a doutrina luterana? Então vem cá. Tchutchucos, doutrina luterana, bem interessante. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês anotarem. Ela é de caráter elitista, tá? Não que não seja para o povo, mas como vocês viram pelo processo, é muito mais elitista, tá? Só que é interessante porque quando ela foi consolidada, ou seja, quando a doutrina luterana foi oficializada e organizada, o Martinho Lutero já tinha morrido. Então, essa doutrina ela foi ratificada por um seguidor do Lutero, que é o Filipe de Melanchthon. E olha lá o que diz. A doutrina diz que a fé é o único instrumento de salvação, partindo daquele pressuposto da essência que o Martinho Lutero tanto defendia, né? Ou seja, a fé é um instrumento de salvação. Doutrina da salvação pela fé. Boa, boa? Segundo ponto relevante da doutrina. Tem que haver a livre interpretação da Bíblia. Inclusive, o Lutero ele até traduziu a Bíblia para o alemão, ou seja, para a língua vernácula. E era interessante você ter essa tradução, porque isso favorecia a livre interpretação. Agora, não é interpretar do jeito que você quer, não. Né? É você ter a possibilidade de ler a Bíblia. É ter a possibilidade de entender o que aquilo tá representando. Ok? Outra coisa importante da doutrina luterana é a negação do celibato, da hierarquia e dos santos. De certa maneira, principalmente o celibato e a hierarquia, que eram muito relativos à imoralidade da igreja. Então, aqui no luteranismo, você não tem essa proibição de casamento do membro como um instituidor, né? Como um pastor. Você não tem a proibição, por exemplo, dele ter relações carnais. Hierarquia, pode reparar, falei até pastor, o luteranismo não tem hierarquia no sentido de um mandatário que é o Papa, depois vem um semi-mandatário que é um cardeal, depois um bispo. Não, é pastor e o pastor é aquele que conduz a vida religiosa. E por último, o santo. Por quê? Porque na visão do Lutero, o santo ele é um mártir, né? Mas todos são mártires quando abraçam a religião, quando entendem o sentido da fé. Ok? Mais um ponto relevante. O luteranismo defende a língua nacional. A partir daquela interpretação da Bíblia, a língua nacional também é utilizada na liturgia, na missa, né? No culto, como eles chamam aqui. O culto ele tem que ser feito em língua nacional, para que o fiel entenda, para que ele possa ser conduzido pelo pastor também a partir da leitura que ele fez da Bíblia. E para finalizar, a doutrina luterana ela prega a submissão da igreja dentro do Estado.
Interessante, né? Tem tudo a ver com aquele apoio que ele recebeu da aristocracia, né, Tchutchukos? Então ele diz que dentro de um país a autoridade é sempre temporal. É do rei, é do príncipe, nunca da igreja. A igreja católica só se preocupa com o poder espiritual. Boa? E olha lá o reflexo. O luteranismo foi difundido para vários locais, principalmente para o norte do Sacro Império, uau, para Dinamarca e para Suécia, tá? Esses três locais vão adotar o luteranismo como religião. Nos demais locais para onde você tem a expansão da ideologia, o catolicismo ainda era prioritário. Tudo bem? Tchutchukos, então com a expansão do luteranismo, eu encerro essa parte 1 da nossa grande aula sobre as reformas religiosas. Legal? Estudem bastante, tentem resolver os exercícios, qualquer problema me procurem, mas mantenham sempre a serenidade. Boa? Então, forte abraço, beijos e até a próxima. Tchutchukos, tchau, tchau.